Olá! Depois de muito tempo sem aparecer aqui, eu apareci, né? Eu já tava com essa ideia de vídeo há bastante tempo, desde a época que eu fui aprovada e tal, mas eu posterguei bastante esse vídeo por alguns motivos. Primeiro, eu acho um tópico muito sensível você falar de experiência pessoal, porque a minha realidade é completamente diferente da realidade de outras pessoas. Então, não necessariamente uma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer é algo absoluto, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Então, eu fiquei muito relutante em trazer esse tipo de conteúdo, de como eu me preparei para o Enem, com dicas e tal. Aí outro motivo também, que eu pensei bastante se eu iria ou não fazer esse vídeo, é um anexo do motivo anterior, que são as comparações, né? E aí, como eu falei, ninguém tem realidades iguais, as suas dificuldades podem ser diferentes das minhas, das que eu tive. Então, depois de muito amadurecer esse assunto, né, de como que eu traria esse tipo de conteúdo pra cá, sem meio que impor ou ditar regra aqui, porque nada aqui é absoluto. Então cada pessoa vai se adaptar de um jeito e tal. Aí eu pensei muito sobre as viabilidades das dicas que eu vou trazer aqui, né? E aí eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram de estudos para saber o que as pessoas queriam saber, as dúvidas, até mesmo para me nortear. E aí eu fiz um bom script depois de praticamente 2 meses que eu abri essa caixinha. Tentei ao máximo trazer coisas que fossem viáveis, né? Que realmente me ajudaram nesse processo e que eu acho que vão ser viáveis. Eu acho que são viáveis, né? Que são coisas factíveis e tal. E também pontuar aqui coisas que, se eu fosse me preparar de novo, eu não faria, porque não agregou tanto, né? Enfim. E aí, a ideia foi separar esse vídeo em 5 partes. E aí eu peguei as dúvidas que me mandaram no Instagram e vou responder elas de acordo aí com esses erros e acertos que eu acho que é importante pontuar, que foram importantes para mim na minha preparação, né? O primeiro ponto é muito baseado justamente na questão dos desafios de voltar a estudar depois de tanto tempo, né? Se você chegou aqui de paraquedas, eu tenho 31 anos, eu já tenho outra formação, eu estou na minha segunda graduação e na minha formação antiga eu cheguei a trabalhar, ou seja, foram mais de 10 anos sem estudar as coisas do ensino médio. Então foram 10 anos me dedicando a outras coisas. E aí, pra mim, os pontos mais importantes que foram obstáculos, o primeiro deles foi decidir, ter clareza, tomar essa decisão de uma forma bem racional, né? Ter clareza de que o que eu estava fazendo não era o que eu queria fazer para o resto da vida, e também ter clareza de que, ok, não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo e não faria isso para o resto da vida, mas o que é que eu faria se não for isso, né? Tipo, pensar nesse plano B. E aí, esse foi um processo muito grande, né? Tipo, decidir que seria a medicina e arcar com essa decisão, porque a partir do momento que você decide, você sabe que existem coisas que você necessariamente precisa fazer para alcançar aquilo. As coisas, infelizmente, não caem de mão beijada, né? Então você realmente precisa saber que decidir isso vão ter coisas que você vai ter que fazer se você realmente quiser alcançar aquilo. Então, nesse sentido, eu tive que preparar muito o meu mental, porque como eu trabalhava no interior,
tipo, a empresa que eu trabalhava ficava a uns, acho que mais de 50 quilômetros de distância. Sei que eu demorava 1h30 para chegar de rota. Então, tipo, eu saía de casa muito cedo, saía da empresa, normalmente, né, por volta das 5 horas, então eu chegava em casa quase 7. E no meu trabalho, eu tinha muito cansaço, tanto mental quanto físico. Então, a maior parte era mental. Mas quando tinha cansaço físico, era muito físico, entendeu? Porque eu trabalhava na indústria. Então, quando eu precisava ir na operação, eu tinha que vestir 1 tonelada de EPIs, então era quente, era pesado e era perigoso. Gente, motos, não tenho o que fazer, não tô podendo entregar mais do que isso aqui que eu tô entregando pra vocês. Então, tipo assim, era um cansaço. E eu acho que isso meio que se aplica a todo mundo tem uma rotina já estabelecida, tipo, pessoas que... Isso falando pra esse público-alvo, tipo, mais de 30, né? São pessoas que espera-se que já tenham tido uma escolha de carreira, já estejam estabelecidas, já estejam fazendo outras coisas da vida. Não importa se é LT ou não, né? Tipo, estejam fazendo outras coisas. Então, são rotinas que já estão estabelecidas. E aí você precisa realmente preparar o seu mental pra entender assim, ok, eu tenho uma rotina cheia, mas o que eu posso fazer em gestão de tempo pra meio que abrir essa porta, sabe? Tipo, pra encaixar aqui na medida que dá. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conciliar? Então, tinha essa questão desse preparo mental, tanto físico quanto psicológico, né? De saber, eu vou chegar cansada, mas eu vou fazer o que der. Tipo, tinha dias que eu chegava e eu estudava 15 minutos. Real, era isso. Eu chegava e fazia, sei lá, 5 questões, 8 questões, 10 questões, entendeu? Ou então assistia uma aula de 15 minutos. Então, tipo, era o que dava pra fazer. Eu trabalhava na base disso, entendeu? Vou fazer o que dá pra fazer e é isso. Eu chegava 7 horas, falava com meu marido, comia e quando dava, tipo, 8h30 para 9 horas, eu ia pro escritório e ficava estudando ali. Às vezes eu conseguia estudar 10 minutos, porque eu tava muito cansada. Às vezes eu conseguia estudar 1h30, 2 horas. Dependia do dia. Mas o meu contrato comigo era: a partir das 9 horas eu vou estar estudando. Então eu tive que me sobrepor ao cansaço, me sobrepor à vontade de sentar, assistir uma TV, ou então ficar fazendo vários nadas. E também tinha vezes que eu não conseguia estudar, tá? Também não é, tipo, por exemplo, às vezes eu chegava em casa e eu tinha uma demanda pro outro dia que eu tinha que entregar no trabalho. E essa demanda me consumia a noite inteira. E aí no final de semana também eu sempre tentava. Óbvio que eu não passava horas estudando no final de semana, porque eu tinha que descansar, né, da rotina puxada. Mas eu sempre tentava ler alguma coisa, ou fazer uma redação, sei lá, coisas que não demorassem ali mais que 2 horas no final de semana. A não ser que eu fosse fazer um simulado, né? Aí realmente eu teria que me programar muito pra ficar pelo menos 5 horas e meia fazendo uma atividade. Além disso, outro desafio foi a crença limitante, que tá muito atrelada à preparo mental, né? Eu tinha a crença limitante de que eu não iria conseguir aprender coisas que eu tinha na minha cabeça que eu não gostava. Por exemplo, pra mim, ciências humanas sempre foi uma dificuldade. Eu nunca gostei na época do colégio. Não gostava de estudar, não, tipo assim, assistia às aulas, mas nas provas sempre era um sofrimento na época de colégio. Então, eu nunca fui boa nessa área. Nunca. Sempre gostei mais de exatas e biológicas. Sempre. E humanas não era o meu forte. Então, na minha cabeça, eu me prendi a isso, tipo assim, cara, não vai dar porque eu não sei humanas. E isso é um bloqueio que você não pode ter. Porque pra você conseguir uma vaga em qualquer concurso, tá? Não só pra medicina, mas qualquer concurso que seja muito concorrido,
você não pode ter esse bloqueio de tipo, isso eu não consigo fazer. Não, você tem que entender que, ok, essa é uma dificuldade, mas eu vou me dedicar mais a ela para saná-la, entendeu? Mais ou menos nessa vibe. E aí eu tinha esses desafios, né? Realmente decidir, a partir de decidir, lidar com o meu preparo físico e emocional. Aí, pessoal, outra coisa que me perguntaram, que eu acho muito importante, foi sobre cursinhos preparatórios, né? Quais cursinhos eu assinei, enfim, como foi esse processo. Como eu trabalhava, eu não podia fazer nada presencial, porque na cidade em que eu morava, né, que agora eu estou no interior, não existiam cursinhos presenciais para preparação para o Enem. Pelo menos nas pesquisas que eu fiz eu não achei. Se tem, eu não achei, enfim. Mas não tinham cursinhos presenciais para isso à noite. Porque, teoricamente, não é o público-alvo dos cursinhos uma pessoa de 30 anos mais, né? Tipo, normalmente, não, tipo, não é esse o público. Normalmente as pessoas que estão fazendo cursinho, elas não trabalham full time, né? Digamos assim, tipo, um CLT da vida. Não é comum isso acontecer. E aí, não tinha. E eu sabia que eu ia ter que estudar online. Aí essa era outra dificuldade pra mim, porque eu detesto estudar online. Não gosto. Não simpatizo. Pra mim não funciona. Eu tenho muita dificuldade de manter e tal. Então foi outra coisa que eu tive que superar. Mas inicialmente foi online. Inicialmente eu estudava pelo cursinho do Farias Brito, que eles têm um cursinho muito bom, inclusive, um cursinho online, com aulas objetivas, aulas de 15, 20 minutos, de todos os conteúdos, de todas as matérias, e são aulas muito boas, com os professores mesmo, deles, do colégio, então são professores experientes. E eu comecei assim. Comecei estudando online por esse cursinho, e aí eu assistia as aulas, resolvia questões e fazia redações para enviar para a plataforma, porque eles também têm correção de redação. E é isso. Eu comecei estudando assim, online. Só que a estratégia inicial, o plano inicial, seria eu fazer o Enem desse ano para sentir como é que tá. E aí eu continuo estudando online em 2023. E eu só vou pedir demissão do meu trabalho na metade de 2024. Que aí eu iria pro cursinho presencial para me dedicar full time a isso e tentar passar no Enem 2024. Entenderam? Só que mudou um pouco os planos. Acabou que o meu Enem de 2022 eu consegui uma média que eu não esperava. E essa média me rendeu bolsas de estudos 100% em 2 cursinhos muito bons de Fortaleza, que era justamente o Farias Brito, que eu já estava fazendo curso online, e o 7 de setembro, que foi a minha escolha para fazer esse cursinho presencial. Então, em 2023, no comecinho de 2023, eu pedi demissão do meu trabalho e fui para cursinho presencial. Aí já temos um ponto, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que tem o privilégio e o apoio financeiro de dizer assim: ei, valeu, falou, tô indo embora, vou me dedicar a outras coisas. Não é todo mundo. Então, se você não tem essa realidade que eu tive de poder abdicar do seu salário para tentar outra coisa, continue estudando online, que vai dar certo também. Mas a minha realidade foi que eu, dentro dos meus privilégios, consegui abdicar do meu salário, que era um salário ótimo, para fazer esse cursinho. E aí fui para o cursinho presencial. E é óbvio que existe uma grande diferença entre você estar sozinha no cursinho online e estar acompanhada não só presencialmente pelos professores, mas por uma coordenação, por um psicólogo. Então, tipo, isso fez muita diferença, né? Pra mim, foi, assim, um grande divisor de águas. Poder estar dentro de sala de aula
até mesmo para ver o ambiente, para poder me inserir naquilo completamente, né? Me dedicar àquilo completamente. Esse é um privilégio que eu não sei se todo mundo pode ter, mas se você tiver, vale muito a pena. Realmente é algo que pra mim fez muita diferença, poder estar presencialmente no cursinho. E não foi menos difícil, tá? Foi muito difícil. Na primeira semana eu surtei, no sentido de tipo, meu Deus, por que eu pedi demissão, o que eu tô fazendo aqui? Tem até outro vídeo que eu falei sobre isso. Mas tipo, foi algo que eu fiz, óbvio que não foi de impulso, foi algo tudo muito pensado e tal. Mas ainda assim eu sofri, tipo, não foi menos traumático porque foi planejado, tá? E em 2023 eu também fiz um cursinho específico de redação com um professor super renomado de Fortaleza, que é o Diego Pereira, porque eu sentia muita dificuldade de escrever, porque o plano era eu continuar estudando online e o cursinho do Diego era à noite, então eu conseguiria ir, mesmo trabalhando. Era uma vez na semana à noite, tipo de 7 às 10, uma quarta-feira. Então eu conseguiria ir, eu conseguiria manter essa rotina, trabalhar e cursinho de redação online ou presencial à noite. E depois que eu fui pro presencial, acabou que eu continuei no cursinho de redação e no cursinho preparatório para mim no 7 de setembro. E aí, esses foram basicamente os cursinhos preparatórios pelos quais eu passei, né? Foi o FB Online, em 2022, que é um cursinho muito bom dentro do que ele oferece, dentro do que ele pode oferecer para quem tem uma realidade como a que eu tinha, por exemplo. E os dois cursinhos presenciais, que foram o do 7 de setembro e o do Diego Pereira. O Diego Pereira é só redação e o 7 de setembro é um grande colégio de Fortaleza que tem todas as matérias, né? Enfim. E aí, além disso, eu também assinei no meio do ano somente, tipo, meados de julho de 2023, uma mentoria online, que é com a Sabrina Oliveira. Assinei a mentoria dela em julho, não me arrependo, muito boa mesmo, tipo, fez bastante diferença na reta final para esse Enem, né? E esses foram cursos preparatórios. Foram cursos pelos quais eu passei, cursos que eu realmente indico e agregaram muito nessa trajetória. Outro ponto que me perguntaram foi sobre priorização de matérias, né? E assim, eu já